Olá pessoal, eu hoje estou aqui com a psicóloga Raquel Mello. Ela trabalha com enfoque em psicologia cognitivo-comportamental e hoje vamos conversar sobre depressão na adolescência. Raquel, a gente saiu de um mês onde a gente falou muito de depressão, né? Você escreveu um capítulo de livro, vai lançar agora, daqui a pouquinho, sobre depressão na adolescência. E eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre isso. Acho que é um assunto que merece, né, toda a relevância, toda a atenção, toda a luz, porque a gente sabe como tem aparecido no consultório adolescentes com essa demanda, né, e que a gente precisa cuidar. Verdade. Bom, primeiro agradecer, né, a presença aqui. Dia 8 de novembro a gente está lançando o livro Interfaces do Adolescente e meu capítulo é sobre depressão na adolescência. E assim, eu começo falando, né, nesse capítulo, inclusive, sobre a campanha que a gente teve da Organização Mundial de Saúde, alguns anos atrás, voltada para o público adolescente sobre depressão. Essa campanha, ela fala sobre, é chamada de Let's Talk, ou seja, vamos conversar. Por quê? Né? Porque hoje um grande gap que a gente tem com os adolescentes é a questão do diálogo. E a depressão, por si só, já é um tema muito, vamos dizer assim, pesado. Tem um tabu ainda, né, Raquel? Muito. Para o adulto já é um tema muito pesado, já é um tema muito difícil falar sobre isso. Para um adolescente que está passando por todo esse momento de transformação, então você imagina como isso não fica mais pesado. E muitas vezes os pais não querem ou não conseguem enxergar o adolescente entrando num estágio de depressão. Muitas vezes eu escuto assim, isso é coisa de adolescência mesmo, né? A coisa da fase, vai da fase, vai passar. Não, não é depressão não, isso é da fase, daqui a pouco melhora. E o que a gente tem visto hoje em dia é um número crescente de suicídios. Muito. Então, assim, hoje em dia a gente tem, né, as pessoas acreditam que a gente está passando por um momento de fase, de moda da internet. Então a gente teve o 13 Reasons, a gente teve Baleia Azul, agora a gente tem a moda do Momo. Então as pessoas acham que a mídia influencia muito, né, o adolescente. Enfim, o ponto é, os nossos adolescentes estão cada dia mais frágeis, né, a esse tipo de moda. Sim. Então, assim, não adianta você achar que, vai passar, é uma moda, isso acontece com todo mundo. O ponto é, você precisa, dentro de casa, fazer esse diálogo. Seja por meio de 13 Reasons, seja por Momo, seja o que for, o adolescente precisa de você. Ele precisa do acompanhamento, ele precisa do diálogo, ele precisa do familiar junto a ele, para que ele possa passar esse momento. O que eu percebo, Raquel, existe uma resistência do adulto em aceitar, Sim. Depois uma resistência em levar o adolescente para o tratamento e depois de abraçar o tratamento junto com o adolescente, porque às vezes também leva, mas assim, agora toma com psicólogo, toma com psiquiatra, vocês cuidem dele, eu já fiz a minha parte. Isso é muito importante que você falou agora, Carla, porque assim, os pais muitas vezes levam o adolescente até o consultório e entregam o adolescente como se fosse algo que fosse ser consertado para o psicólogo. Então assim, olha, eu estou entregando meu filho e eu quero ele de volta. Sim. Bem, aperta aqui, ali, onde não está. Só que assim, na clínica, tanto infantil quanto na clínica do adolescente, a gente precisa dos pais. Então, assim, os pais são figuras essenciais dentro do tratamento. E os pais participam do tratamento do adolescente junto com o adolescente. Sem essa parceria não funciona. Não funciona. E o que a gente tem visto muitas pessoas que dão um remedinho, né? E olha, tá bom. E assim, o remédio muitas vezes é importante sim, mas ele também tem que ter acompanhamento, ele também tem que ter o acompanhamento do psiquiatra, ele também tem que ter a terapia, ou seja, ele precisa ter um suporte para esse adolescente, não é só uma coisa, é uma composição. E ele precisa da família.
Acho que uma coisa interessante, Raquel, é porque quando o adolescente está em atendimento, né, essa família também vai receber suporte, vai receber orientação, porque muitas vezes são necessárias mudanças na rotina, na forma de se relacionar com aquele adolescente, e o profissional vai poder dar esse suporte para a família também, né? A gente, na parte de terapia cognitiva comportamental, que é a abordagem que eu trabalho, a gente fala muito de psicoeducação. Então, assim, a psicoeducação, ela é a base para que a gente possa fazer um trabalho de excelência com o adolescente, com os pais, com a família, porque o trabalho de mão única não funciona, né? Eu sempre falo assim, é um trabalho de muitas mãos. É o trabalho do terapeuta, é o trabalho, às vezes, do psiquiatra, é o trabalho do pai, da mãe, do avô, da avó, ou seja, de quem faz parte da família daquele adolescente. Escola da também. escola, com certeza, da escola. Muitas vezes aparecem fatores na escola que levam esse adolescente para o consultório. Um fator que, por exemplo, tem acontecido muitas vezes, principalmente nas meninas, é a automutilação. Então, cada vez mais frequente. Cada vez mais frequente. O último contato que eu tive, uma criança de 12 anos, né? E se automutilando. E aí os pais falaram assim, mas é muito novo para isso. Gente, existe. Então, e não tem idade. Não tem. Eu acho que me motivou muito a chamar você aqui, Raquel, é justamente para dizer que depressão não tem idade. Não tem idade. Ela pode surgir na fase adulta, mas às vezes ela aparece até lá na infância e com muita frequência na fase da adolescência. Sim. O adolescente, ele acaba ficando mais sucinto, porque é susceptível em função do momento que ele tá passando, né? Sim. Mas depressão não tem idade, a gente tem desde a da criança até a terceira idade. Terceira idade, exatamente. Né? Porque assim, as pessoas às vezes falam assim, no consultório principalmente, eles falam, não, mas eu já estou muito velho para isso. Não tem idade, não tem cor, não tem sexo. Depressão é algo que precisa ser tratado e com seriedade, sem preconceitos. Muito bom a gente se conscientizar sobre esse assunto tão importante com os nossos adolescentes, não é? Se você gostou do nosso vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal e acompanhe o Estúdio da Criança nas redes sociais.